Lembras-te quando foi o teu primeiro beijo? Sim, foi em cima de uma ponte, numa casinha, o pé de Falache. Está lá uma casinha em cima da ponte e eu atrevi-me a dar o beijinho na face. E disse, beijo na face, pede-se e dá-se. Dá, que custa um beijo. Não tenha peixe, vá. Dois é pouco. Eu tinha os meus 18 anos e fui beber meio litro de vinho numa tasca ao pé do jardim, em Silves, para ter coragem de ir falar à rapariga. Eu fiquei um bocado atrapalhado, não é? Foi o primeiro beijo, mas passou. Depois damos muitos beijos, muitos. Eu não estava aqui também em Silves, estava em Lisboa. Ela disse-me no final, escreveu uma carta dizendo que o pai não queria mais que ela recebesse cartas. E eu não escrevi mais. Ontem vinhas do monte e paraste ao pé da fonte, à fresca sombra do tilo, e regando as flores sozinha, nem tu sabes, moreninha, o contacheite gentil. Depois seguir-te calado, como o pássaro esfaimado, vai seguindo a Juriti, e tão pura ias brincando pelas pedrinhas saltando, que eu disse, se um dia tu fores minha, que amor não terás, eu dou-te noites de rosas, cantando canções famosas, ao som dos mais ternos ais. O amor não vem cedo, veio lá para os 18 anos. Naquela altura era só uma vez por semana e era só um bocadinho e tinha de ser escondido. Não se podia pegar na mão, não se podia dar o beijo, não se podia nada, porque tínhamos que casar virgens naquele tempo. Não se podia fazer sexo antes do casamento. Naquele tempo faziam as descascas do milho ou de apanhar azeitonas e depois à noite faziam o bailarico. Via um, via outro, depois aí começava o olhar, era no olhar. E depois os amores apareciam aí porque era aí que se juntavam. O primeiro namoro foi num baile, que era nos bailes que a gente arranjava os namoros. Eu mal conhecia a rapariga, mas começamos a conversar e a mulher disse, não é uma coisa, a gente vai te casar. Ela disse que sim, olha, e foi. A gente, para namorar uma rapariga, a gente estava à lareira, estavam os pais um lado do outro e para um lado para o outro. E a gente queria fazer qualquer coisa, não, uma namoração ou qualquer coisa, a gente virava a cara para o lado, a gente fazia assim, os gestos, está com o brasileiro. Depois a gente, que é para eles não verem, podia ver. Que a gente, lá era assim, não se podia tocar na namorada, não se podia de maneira nenhuma. Só eles estavam sempre com o olho em cima da gente, e a gente, quando eles viravam a cara, a gente... Primeira paixoneta de adolescente e namorico foi aos 15 anos. Uma cena gira, os meus pais não sabiam, obviamente, que era proibido namoriscar naquela idade. E lembro que uma vez ele foi à minha casa pela Páscoa com um ovo de chocolate, que era raríssimo há 50 anos ou há mais. Quer dizer, e então com um bolo de chocolate muito grande, e eu desci, recebi, fiquei muito atrapalhada. E agora, como é que eu justifico o chocolate? Se eu fiquei em casa à tarde a estudar, como é que eu vou justificar? De maneira que tive que o comer todo de seguida. Antes que meus pais chegassem, foi a cena assim mais caricata, para esconder um namorico. Olha, o meu primeiro namoro foi um espetáculo. Tinha 14 anos, eram 3 irmãos, e eu era o namorado da mais velha. Fui para Angola, disse ela, querem namorar comigo? Claro. Então ficamos a namorar, que é quando vir de Angola, vamos logo casar. Mas como estive na Angola, andava sempre no mato, assim que me cheguei, veja bem, eu nunca me esqueço, cheguei a 3 de setembro e casei-me logo, em dezembro logo, no dia 24, que era vésperas
do Natal. Pronto, disse o pai para ficar descansado e a mãe, e começamos a namorar. Mas até depois para namorar, a mãe andava sempre a cuidar nela. Eu inventava, andava sempre a inventar. Dizia, olha, diz à tua mãe que eu tenho uma grande sede para ir lá à cozinha, lá em cima, pedir uma pinguinha de água, que é para ir cá beber, que eu não aguento esta sede até a gente ir a jantar. Bom, às vezes a almoçar, coisa. A mãe ia pescar, enquanto ela ia pescar, punha a gente, abraçava a pescar, ora vim de Angola, veja lá, senhora, como é que era? Abraçávamos de qualquer maneira, era mesmo assaltado, ou de pé, era só beijar e abraçar. A minha primeira paixão, com 10 anos, foi um padre. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Chamava-se Filipe, lindo, fazia umas covinhas aqui a rir. Havia outros padres, não é? Eu não via mais homens nenhuns. Pronto, estava no colégio fechada. Mas aquele padre era a coisa mais linda. Claro, tudo platónico, nunca toquei no homem, nem ele sonhava que eu gostava dele. Mas pronto, esse foi o meu primeiro amor, platónico, pronto. Depois já com 14, 15 anos, apaixonei também por um rapaz que já morreu, o Jaime, aqui já em Faro, aqui no Algarve. Ainda trocámos uns beijinhos, mas ele, um dia estava-me a dar um beijinho, pôs a mão um bocadinho mais abaixo e levou uma chapada. Eu só namorei 6 meses. À luz de petróleo, eu namorei à noite. Pouco sem tempo, o petróleo está caro. Começamos a namorar. 6 meses, estou cá casado. Eu só tive um amor, só tive o meu marido, mas eu era muito nova, íamos ir sempre para a bola, ele ficava sempre ao meu lado e depois havia os bailes do Portimonense, e aos bailes do Portimonense, mas ele nunca dançava comigo porque ainda era muito pequenina, mas dançava sempre com as mais velhas e ficava ali ao cantinho, mas depois ele, um certo dia, reparou em mim. Pronto, começámos a andar, sem namoros, sem nada, sem pedidos, sem nada. Aquilo foi andando. Ele às vezes eu estava na escola à noite, ele ia-me pescar muitas vezes, eu trabalhava no Jesuíno das Loiças, ele também passava por lá para me pescar, levava-me a casa, fui para Lisboa, mas ele foi atrás de mim e depois a única maneira de estarmos juntos e de nos encontrarmos era casar. E então é por isso que eu casei mais cedo, porque a minha irmã mandou-me para Lisboa para a da mãe para não haver problemas e pronto, fizemos o casamento, casei aos 16 anos, a minha mãe foi e coisa. Ainda hoje recordo, quando tive a primeira vez. Ele foi tão meigo, ele foi tão bom, tantos beijinhos. Acho que foi o dia melhor que eu tive até hoje. O primeiro amor que trago sempre na memória foi de uma tarde que fui passear com esse primeiro amor lá a um monte próximo de Sirves, um monte daqueles muito altos, e tivemos a tarde inteira conversando lá amorosamente. E às tantas ouvi um barulho, era um tipo que estava à espreita do que nós fazíamos, mas nós estivemos lado a lado conversando amorosamente. O primeiro amor é sempre o primeiro. Eu choro ainda o falecimento dela.